vamos falar de depressão. Toda a gente já ouviu falar de depressão, não é? Ou teve, ou conheceu alguém que teve. É uma perturbação que abrange 25% das pessoas a nível mundial. Quer dizer que 25% das pessoas a nível mundial, por uma vez na vida, vão sentir a sintomatologia de depressão. É uma doença, claro, que é muito abrangente, não escolhe nenhuma idade, apesar de ser mais prevalente na idade adulta, mas já existe crianças e adolescentes com sintomatologia depressiva. É uma doença que está generalizado o seu tratamento através de farmacologia, de medicamentos. É uma das doenças mais rentáveis para a indústria farmacêutica. E é uma perturbação que nos afeta pessoalmente, socialmente, relacionalmente. Por isso é uma perturbação bastante abrangente, não é? Hoje vamos desconstruir aqui o que é depressão. Quais são os riscos, não é? O que podemos fazer, não é? E o que não devemos fazer. A depressão pode ser genética, pode ser biológica, pode ser ambiental ou psicológica, não é? Tem aqui diversos fatores que podem contribuir para. Não é? A farmacologia, a maior parte das pessoas que sofreram de depressão e a quem lhes foi prescrita a farmacologia ficam dependentes da droga, do químico, não é? O químico em si vai originar no corpo as respostas biológicas que nós não conseguimos sem um medicamento se não tivermos outro tipo de acompanhamento. Os medicamentos são aconselhados pelos psiquiatras, que podem prescrever farmacologia, e existe a alternativa dos psicólogos, que fazem a intervenção na depressão sem farmacologia. São dois caminhos que vão dar ao mesmo destino. Os tempos e as necessidades de cada pessoa é que ditam o acompanhamento, não é? Geralmente a pessoa vai para a farmacologia porque não pode ficar impedida de funcionar. Na prática, uma pessoa quando tem depressão deixa de poder, por exemplo, exercer a sua profissão. Ora, a farmacologia, através do químico, permite a inibição de certos contextos dentro de nós e agita, neste caso, energiza outros. Por isso, há milhões de pessoas a trabalhar em todo o mundo dependentes de drogas para não estarem depressivos em casa, não é? Por isso também é uma doença que a nível laboral causa muito absentismo, muitas faltas. São pessoas que depois, não gerindo bem, mesmo a medicação, acabam por ser pessoas que não se integram muito bem em equipes. Por isso é uma doença que causa muitos transtornos. Daí as pessoas recorrerem muitas vezes ao medicamento, porque é mágico, não é? A pessoa toma um medicamento, não resolve a causa, nem encontra a causa, mas trata a consequência, que é o estado em que a pessoa está, não é? A psicologia faz a intervenção indo à causa. Por isso, se nós formos à causa da depressão, conseguimos fazer a mudança de maneira a pessoa hoje não ser afetada pelo que lhe aconteceu ontem. Porque a depressão é isso, não é? A depressão é algo que vem do passado e que nos invade hoje. Eu costumo dizer que a depressão é um inimigo que nos invade, o nosso corpo, não é? Entra dentro de nós e vai ocupando cada vez mais espaço e nós, o nosso eu, cada vez fica mais pequenino e com menos defesas, não é? Isto é como aquelas familiares que vêm passar uns dias e que ficam uns meses em nossa casa, não é? Nós não sabemos como os meter na rua porque gostamos deles, temos medo de os magoar e então vamos permitindo, admitindo e eles cá ficam, não é? A depressão tem esse lado, não é? É que se a pessoa não pedir ajuda, a pessoa vai cada vez mais ter menos ferramentas para combater, não é? Por isso, um dos fatores de risco é o isolamento, que é o que nós estamos a viver neste momento.
Aqui, a diferença, para terminar, entre a psiquiatria e a psicologia é que a psiquiatria trabalha na consequência, é mais rápido porque o químico está a substituir algo que deveria ser feito na origem, na causa, e a psicologia trata na origem, na causa, mas demora mais tempo. Nunca menos uma pessoa que esteja com depressivo com a gravidade nunca fará isso em menos de 10, 15, 20 sessões. Por isso é demorado no tempo, porque foi demorado no tempo a invasão da depressão à pessoa. Não é? A depressão não é magia, não acontece de repente, vai acontecendo. E como facilmente é confundida com muitos sintomas, tais como a tristeza, as dores musculares, a falta de apetite. Ora, quando existem estes sintomas, nós não pensamos em depressão. Não é? Vamos isolando os sintomas e vamos resolvendo. Tenho falta de apetite, vamos comer mais, ou tomar alguma coisa para comer. Ora, mais químicos. Não estou a dormir bem, vou tomar alguma coisa para dormir, mais químicos. Por isso, na prática, nós vamos gerindo estes sintomas isolados e não os juntamos todos para ver que é uma depressão, que pode ser ligeira, não é? E passar, pode ser moderada, deixa-nos funcionais, mas afetados, ou grave, não é? Que deixa-nos completamente ou dependente de farmacologia, não é? Ou de tratamento especializado, porque tem que haver intervenção. Por isso, a depressão acontece quando há mudanças drásticas. Quando existem episódios no nosso passado de traumas, sejam eles quais foram, bullying, por exemplo, violência doméstica, sofrida ou assistida, tem aqui muitas a possibilidade da pessoa ter depressão por estar com pessoas deprimidas. Também poderá ser depressão por contágio. O contexto também influencia. Aqui o importante é vermos que consequências a depressão tem em nós, porque a depressão não é igual em todas as pessoas. Todos nós temos mais ou menos ferramentas para combater, mais ou menos resiliência para aguentar. Uma coisa é certa, todos os estudos científicos comprovam que as pessoas que pedem ajuda mais cedo são aquelas que têm mais sucesso nos tratamentos, nas intervenções, sejam elas quais forem, farmacológica ou intervenção através de terapia psicológica. Ora, aí está. Quanto mais cedo não deixaram os sintomas progredir, invadir-vos mais. Né? Por isso, vamos falar dos sintomas. Né? São sintomas que têm que ser sentidos durante um período de tempo, geralmente um mês, né? Em que todos os dias nós temos a maior parte destes sintomas que eu agora vou dizer. Né? São muitos sintomas. Isto é uma doença que é bastante inibidora do ser humano. Né? Tristeza é um dos sintomas. Cansaço físico e mental. Né? Perda de foco, perda de concentração, não conseguimos fazer uma tarefa até o fim. O cansaço físico, que geralmente vem de outro sintoma, que é a alteração dos sonos. Por isso, a pessoa, quanto menos dorme, mais cansado fisicamente fica, mais tensões fica, mais dores tem. Isto depois é um ciclo. Tudo isto está aqui, umas a influenciar os outros sintomas. Não é? Apatia, quando nós ficamos muito virados para dentro, muito parados. Crises de choro permanentes, né? Tudo nos faz chorar. Sentimento de inutilidade. Isto acontece muito, por exemplo, nos cuidadores. Há pessoas que passam anos a cuidar de alguém e esse alguém morre e a pessoa deixa de ter utilidade, porque a vida dela era ser cuidadora. Né? Por isso, ou a pessoa deixar de reconhecer as suas competências, por exemplo, até a nível profissional, e sentir-se inútil, não está lá a fazer nada. Né? Todos sabem mais do que ela não serve para aquela função. Irritabilidade
um sintoma que acontece em muitas perturbações que nós temos, porque geralmente a irritação é quando nós atacamos, não é? Sentimos-nos atacados e como ficamos irritados, muitas vezes porque não compreendemos a mensagem, às vezes nem a ouvimos, mas como sabe, sentimos que nos estão a atacar, ripostamos, não é? Ficamos mais irritados, por isso às vezes coisas simples irritam-nos, não é? Irritabilidade é um dos sintomas. Muitos sintomas de culpa, muitos têm a ver com estes traumas, ou as violências, ou os bullying, ou a maneira como a pessoa foi construída no seu contexto de infância e adolescência, não é? A diminuição do desejo sexual, quando a pessoa deixa de ter qualquer tipo de desejo, ou quando tem ideação suicida, quando pensa na morte, não é? Pensa em pensamentos e depois programa e executa, não é? Tudo isto junto é muito perigoso, não é? Aqui o que nós temos que ver é que não é um destes sintomas isolado que faz uma depressão, mas basta ter um destes sintomas para nós vermos que não estamos a funcionar bem. Já só isso nos leva a pedir ajuda, não é? O que é importante é isto acontecer no tempo, não é? Se isto acontecer durante uma semana, 15 dias, muito bem, pode ser resultado de algo passageiro. Um mês, 2 meses, 3 meses, nós já sentimos que não funcionamos bem e que alguma coisa está errada. 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, é natural que nós não estamos bem. Aliás, mesmo no nosso dia-a-dia, com as outras pessoas e no nosso trabalho, nós temos perda de tudo. Perdemos pessoas, perdemos trabalhos, aí afeta a nossa autoestima, a nossa função, a noção de confiança e de segurança no que sabemos fazer, e tudo isto nos vai sendo retirado e invadido por a depressão. É importante aqui nós também vermos que existimos nós e os outros, não é? Muitas vezes nós estamos com depressão e nós não entendemos muito bem o que é uma depressão, mas exigimos aos outros que saibam o que é uma depressão. Ora, quem nunca sentiu os sintomas de depressão, então aí é que não compreende mesmo. Pega num livro, não é? Num dicionário, para ver qual é a definição de depressão, num DSM, se tiver acesso a um, e está lá a descrição da doença, das consequências, dos sintomas, do tempo, dos tratamentos, algo mais técnico, porque aí é preciso ajuda, mas é preciso nós vermos que o outro não percebe o que nós estamos a passar, porque às vezes nem nós percebemos o que se está a passar. Não é? Por isso, tem que haver aqui muito um diálogo para que não aconteça. Às vezes nós perdemos uma pessoa, porque aí entra a tal irritabilidade, a falta de paciência, o desejo de diminuição sexual, e isso numa relação vai degradando com o tempo. Não é? E se a pessoa não pedir ajuda, do outro lado, a outra pessoa na relação pode dizer: ok, se tu não pedes ajuda, o que é que eu estou aqui a fazer? Não é? Por isso é muito importante. Ora, aí está, aquelas pessoas que pedem ajuda logo nos inícios da perturbação têm mais sucesso de não deixar estas situações evoluírem, não é? Porque aqui o que nós precisamos é de ter atenção, porque a depressão, nós terminamos com as rotinas, deixamos de ter objetivos, ficamos desmotivados. Por isso, quando as pessoas perguntam o que é que eu tenho que fazer para vencer a depressão, ora, é fazer aquilo que deixaram de fazer, né? Primeiro, pedir ajuda. Isso é importante, né? Quando uma pessoa pede ajuda, já viu que não consegue. Por isso, essa é a parte em que a pessoa tem que ter os parabéns por pedir ajuda. E depois é ver que ajuda é que lhe é prestada e cumpri-la, não é? No caso da farmacologia, cumprir religiosamente o tratamento, não é? No caso da psicologia, tem que fazer as atividades que são propostas pelo psicólogo, não é? Porque as atividades, e agora vou falar de psicologia porque é a minha área, têm que passar sempre por rotinas, não é? Implementar rotinas no dia-a-dia para nós estarmos a combater esta falta que nós sentimos, que nós deixamos de ser nós. Muitas vezes as pessoas dizem: eu estou neste corpo, mas parece que este corpo não é meu, não me obedece, não é? Deixam de tomar banho, deixam de se arranjar, deixam de comer. Por isso, outro dos sintomas é quando se perde muito peso rapidamente ou se ganha muito peso rapidamente, não é? Por isso, é preciso criar rotinas.
Sem rotinas não se vende a depressão. Porque a depressão é uma rotina. Ela está sempre lá a dizer para nós não fazermos. Não fales, não digas, não comas, não tomas bem. Ela está lá rotinada. Nós temos que a combater. Ora, para isso tem que haver objetivos. O objetivo qual é? Eu costumo dizer, como se fosse um jogo de Legos. É peça a peça. Nós temos que ir dia a dia vencendo a depressão, empurrando-a para fora de nós. Isto não é nada que se faça logo. Não é? Nós não conseguimos retirar uma depressão moderada ou grave dentro de nós de repente, porque ela invadiu-nos lentamente. Não é? Nós precisamos de ir aos poucos e poucos, com estas rotinas diárias, depois objetivos semanais. Quando os objetivos semanais já estiverem consolidados, passarmos aos quinzenais, aos mensais, termos um tipo de um diário onde escrevemos lá o que sentimos. É muito importante, isso eu recomendo muito para mim, às minhas clientes, que é no diário dizermos lá o que é que nós sentimos fisicamente e emocionalmente. Né? Porque o físico e o emocional ajudam-nos a nós vermos que tipo de depressão poderá ser. Porque existe uma variedade de depressões. Alguns exemplos. Existe o transtorno depressivo persistente, que é quando a pessoa está numa depressão grave. Há depressões pós-parto. Muitas mulheres têm depressão pós-parto e muitas vezes não são tratados depois do parto e depois eles aparecem recorrentemente mais tarde. Mas a origem foi o parto. Há a origem, a depressão psicótica, né? Que é depois de uma depressão grave, em quando a pessoa já começa a ter delírios, a ver e ouvir coisas, ou ter crenças muito fixas em algo que as outras pessoas não acreditam. Existem transtornos mais leves, como os sazonais. Não é? Há pessoas que ficam deprimidas da passagem do verão para o inverno, do inverno para o verão. A luz solar tem grande influência. E depois tem, por exemplo, o transtorno afetivo bipolar, que é quando a pessoa tem, em pouco tempo, ou fica eufórica ou fica muito triste. Não é? Tem aqueles dois estados opostos, o 8 ou 80. Por isso, há aqui muito tipo de depressões. E nós temos que ir fazendo um diário de maneira a criarmos um padrão físico e emocional da depressão daquela pessoa. Porque aquele diário depois não dá para outra pessoa, porque os sintomas são diferentes de pessoa para pessoa, o contexto é diferente de pessoa para pessoa. Por exemplo, às vezes as pessoas perguntam-me se a pessoa depressiva estará melhor sozinha ou acompanhada, não é? Tem a ver com a pessoa, não é? Sozinho é mais difícil de gerir algumas tarefas e de ter acompanhamento. Acompanhado pode ter um parceiro ou uma parceira que não percebam aquilo que vocês estão a combater. Não é? Por isso, isto é caso a caso. Daí é necessário o pedido de ajuda precoce, de maneira a nós vermos essa situação. Mas implementar rotinas é obrigatório. Levantar de manhã, lavar os dentes, pentear, arranjar, vestir, fazer a cama, limpar a casa, ir trabalhar. Se estiver funcional e se puder trabalhar. Ou as pessoas que não trabalham, fazerem as rotinas que deveriam fazer antes. Porque nós tivemos sempre um antes da depressão. Não é? Apesar da depressão cada vez estar a abranger mais segmento de idade mais novo, e hoje em dia, para a nossa tristeza, já existem adolescentes e crianças com farmacologia antidepressiva, o que é um absurdo. Mas, pronto, estamos neste mundo, não é? E às vezes estas são as soluções mais rápidas, não é? O químico nunca será uma solução, porque o químico está a esconder os sintomas. Como é que nós vamos fazer um diário do que sentimos fisicamente e emocionalmente se nós estamos toldados com um químico? Não é? Agora, claro, a farmacologia tem a parte mágica, é rápida. Não é? Agora, eu costumo fazer sempre este aviso quando falo em farmacologia. Quando estão a tomar químicos, nunca, mas nunca, deixem de tomar os químicos. Os químicos foram prescritos por um especialista. E é esse especialista que vos tem que vos dizer quando é que vocês estão em remissão, quando vocês já deixaram a depressão, que geralmente são cerca de 2 meses ou 3 meses sem nenhum sintoma, e aí ele prescreve o desmame, porque o desmame da medicação prolongada, muitas destas pessoas às vezes estão 10, 15, 20 anos com medicação.
o corpo não funciona já sem. Não é? Por isso, este desmame tem que ser programado e obedecido ao prescritor. Não é? Isto é muito importante vocês reterem. Depois existe a parte da psicologia de que a intervenção, como é na origem, na causa, nós conseguimos mudar até a maneira como nós pensamos. Porque, por exemplo, numa depressão pós-parto, pode ter passado aqui muito pelo medos, ansiedades, a insegurança de não saber ser mãe, não é? Porque tem ali um ser indefeso que agora é a responsabilidade delas. Por isso, isto é uma mudança muito drástica. Geralmente acontece em gravidezes que não são acompanhadas na gravidez. Porque o acompanhamento na gravidez hoje em dia, por parteiras ou enfermeiros ou psicólogos, já prevê o pós-parto a nível emocional. Contando nós que poderá haver esta depressão. Por isso, indo às causas, nós conseguimos mudar as consequências. Claro que isto demora tempo. O tempo aqui é sempre o fator que na psicologia impede as pessoas de fazerem as intervenções, porque é mais fácil tomar caixas de comprimidos e está a funcionar todos os dias, não é? Mas não estão a tratar a depressão, estão a escondê-la. Não é? Aqui é necessário haver motivação. A motivação poderá não vir de dentro da pessoa, porque a pessoa está com poucas ferramentas para se defender, terá que vir de fora, da ajuda especializada. A única coisa que é interessante reter é peçam ajuda, porque neste momento nós estamos em isolamento, é um fator de risco. E o isolamento está-nos a retirar as nossas capacidades, não é? As nossas rotinas, os nossos padrões, aquilo que nós gostamos de fazer. Está-nos a dar o medo do desemprego, o medo de sermos contagiados, o medo de podermos morrer. Está aqui muita situação, uma mudança drástica que poderá estar a originar sintomatologia depressiva. Aqui o meu e-mail no Facebook está sempre disponível para vocês, por escrito, enviarem o vosso caso concreto. Eu responderei a todos eles e, nos casos mais graves, se vocês não estiverem a ser acompanhados, fazemos videoconsulta. É necessário vocês verem que existe ajuda para esta perturbação, que não é uma constipação, não é? Que nós tomamos um comprimido e ele passa passado uma semana. Não. É algo que nós temos que ter motivação para expulsar de nós. Aqui, muitas vezes, em psicologia, o que nós fazemos é isso mesmo. É nós... esta depressão que está dentro de nós tem que ser materializada. A pessoa tem que sentir que tem dentro de si alguém que quer tirar lá de dentro. Por isso, é importante nós irmos, com o tempo, todas as situações em que nós deixamos de fazer, temos que culpar esta doença. E a doença, depois de ter muitas culpas, nós começamos a criar algum tipo de aversão, raiva à doença e expulsamos-la. Para isto é preciso esta tal motivação. As rotinas, os diários, a compreensão através do diário do que é que nos passamos todos os dias, de maneira a nós detectarmos a doença, compreendemos-la e expulsar. Né? É importante o pedido de ajuda para isso mesmo, porque a intervenção especializada permite ver de fora vocês, porque vocês têm algo dentro de vós, mas que vocês não conseguem ver, só conseguem sentir. Né? Por isso, se precisarem de ajuda, peçam. Né? Nas redes sociais, o que não faltam agora são psicólogos e médicos que estão disponíveis para ajudar. Peçam ajuda. Não fiquem sozinhos com a depressão, porque isso é fazer-lhe a vontade.